Gente, o mercenário, ele tem outros interesses. O mercenário pode até falar de pastor e de ovelhas, mas não quer salvar almas. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Olha, eu dei a vida por vocês, mas é preciso que você siga a minha voz. Então ficou muito claro, Jesus disse: eu sou o bom pastor, e por isso, nesse domingo conhecido como o domingo do bom pastor, nós celebramos este novo nome que se pode dar também a Jesus. Ele é a porta, Ele é o Salvador, e Ele é o bom pastor, e tantos outros títulos a qual nós chamaríamos Ele, que nos redimiu e nos salvou. E Ele diz que Ele é o bom pastor, bom, porque conhece suas ovelhas e dá vida por suas ovelhas, não as abandona nos caminhos errados, não as deixa perdida, mas as dirige com a sua voz firme por um caminho de salvação. Vocês sabem, já ouviram em inúmeras pregações, que as ovelhas reconhecem a voz daquele que pastoreia elas. Então quando o pastor chama, as ovelhas que ainda estavam lá misturadas com outras ovelhas de outros redios, escutando aquela voz, seguem o pastor das ovelhas. Jesus está dizendo assim, que aqueles que são da verdade, aqueles que amam a verdade, que buscam as coisas do alto, que amam a Deus, eles escutam a minha voz. Quer dizer, eles sabem o que é certo, eles fogem do que é errado, e o bom pastor os conduz. Não como um mercenário que tem outros interesses, e pelos seus interesses escusos, deixa as suas ovelhas perdidas, erradas, por caminhos quaisquer. Não, o bom pastor é aquele que corrige as suas ovelhas, e as salva da mão do inimigo. Não deixa com que os seus fiéis se percam, pelo contrário, os dirige para o bom caminho, que é o caminho da vida eterna. E a prova maior de que Jesus é o bom pastor, é que Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida pelas ovelhas na cruz, e deu porque quis. Então estava lá a Santíssima Trindade, o Pai disse: eu quero salvar os meus filhos, aqueles que criei por amor, estão perdidos no pecado, nos erros, quero a salvação de todos. Mas a dívida que o homem havia adquirido com o pecado original era tão alta, a injustiça que o homem havia cometido, o pecado contra a justiça, a infidelidade do homem era tão alto, que era preciso pagar um preço. E Jesus disse: Pai, eu vou dar a minha vida, eu pago o preço que for. E se encarnando, Ele levou até as últimas consequências, Ele sofreu até as últimas consequências, não pelo sofrimento, mas pelo amor que tem por nós. Ele é o bom pastor porque dá a vida por você, por mim. Ele leva até as últimas consequências a nossa salvação. Ele nos quer no reino dos céus. Deus sonhou conosco diante do seu trono. Deus preparou para nós um céu, e o desejo de que nós participemos dessa vida é tão grande, que Ele faz de tudo por nós, até dar o seu Filho para morrer numa cruz e nos salvar. E agora qual é a nossa participação? Ouvir e reconhecer a voz do Cristo, que é o pastor que nos chama. Então quando diz que nos padres, nos bispos, nos diáconos, na igreja, o bom pastor, que é Jesus, continua conduzindo o seu rebanho. Quer dizer, seria muita ousadia da minha parte querer me colocar no lugar de Jesus e dizer assim: olha gente, eu sou o pastor de vocês e façam tudo o que eu mandar. Seria muita ousadia, muito orgulho da minha parte dizer isso. Não, o único e verdadeiro pastor que dá a vida é Jesus. Se eu morrer por vocês, olha lá se eu me salvar. Mas se Jesus morreu por todos nós, todos alcançamos a salvação. Ele é o bom pastor. E qual é a voz que nós devemos ouvir e reconhecer? A voz do Evangelho, da verdade do Evangelho, do reino dos céus, as verdades que só Cristo pode revelar sobre o fim último do homem, sobre o sentido da vida, sobre a maneira com que deve se conduzir as coisas. Então os padres, a igreja, deve fazer ressoar a voz do pastor,
pregando a doutrina de Jesus, ensinando a verdade do Evangelho, dizendo ao mundo aquilo que ilumina, que conduz pelos bons caminhos. E quando assim nós o fazemos, nós estamos conduzindo as ovelhas deste bom redil para a salvação eterna. Agora, o mercenário não, ele tem outro interesse. Se dizer a palavra de Deus pode causar algum tipo de conflito, de intriga, mas fulano não vai gostar, vai arranjar briga se eu falar isso daí. Nossa, se eu falar isso daí, eu perco 3, 4, 5 mil fiéis. Não é assim, gente? Nós vemos isso acontecendo diariamente. Se a pessoa, eu falo isso para vocês, que vocês reparem isso, se uma pessoa está lá com muitos seguidores na internet, muito famosa, e ela fala uma coisa que desagrada os seus fãs, o que todo mundo faz com ela? Cancela, bloqueia, sai, não vou mais seguir. Onde já se viu falar isso? Bom, tem coisa que é bem absurda mesmo, que tem que cancelar mesmo. Mas olha, eu estou querendo usar essa imagem para dizer assim: a igreja tem a missão de dizer aquilo que é de Cristo, por um único objetivo, ainda que os fiéis queiram ir embora. Jesus não falou isso, não sabe? Essas palavras são muito duras para vocês, quer ir embora também? Vai! Jesus falou lá, está no capítulo 6 do Evangelho de João. A igreja tem que falar aquilo que é de Jesus. O pastor que conduz é Cristo, e a igreja deve pregar aquilo que é de Cristo, aquilo que Cristo ensinou, para tirar as ovelhas do mau caminho. O mercenário tem outros objetivos, né? Os objetivos podem ser muitos fiéis, pode ser arrecadar dinheiro, pode ser ter prestígio, ter poder, ter fama. Aí eu posso falar um monte de coisa fofinha. Ai, nossa, Padre Anderson é tão maravilhoso, você viu? Bonzinho, sorri, fala só coisas fofas, coisas boas, coisas agradáveis. Nossa, quando ele fala, é só coisa que põe a gente... Poderia ser assim. Mas salva almas? Salva almas isso, gente? Não salva. Eu já falei para vocês inúmeras vezes, no início do meu ministério, quando eu achava que a gente tinha que trazer os jovens para a igreja de qualquer jeito, então a gente produzia muitas coisas para os jovens, coisas que eles encontram no mundo, só que a gente fazia do nosso jeito, para ficar com cara de igreja. Vamos trazer os jovens para a igreja, vamos fazer uma discoteca de Jesus. Aí juntava os jovens, Jesus. Era a única coisa que tinha de Jesus, era falar Jesus, né? O resto era tudo do jeito que vocês já sabiam mesmo. E parecia que aquilo atraía a juventude, enchia de jovens o encontro. E aí passava alguns dias, cadê os jovens? Sumiam. Eles caminhavam por um tempo, mas quando se colocava para eles que eles tinham que confessar, que tinham que mudar de vida, que tinham que abandonar o pecado, que tinham que honrar o pai e a mãe, que tinham que renunciar os vícios, as drogas, o mundo, quando dizia para eles que nem tudo combinava com a vida de Jesus, então muitos iam embora. Quando se fazia festa, estava todo mundo lá. Quando se falava a verdade do Evangelho, todo mundo ia embora. Quando se falava as coisas que os casais querem ouvir, já contei para vocês aquela ocasião de um encontro de casais que eu conheci numa outra cidade que eu fui fazer missão, e o encontro era para casais, para restabelecer os casamentos. O encontro ele tinha o seguinte: primeiro dia do encontro, um parque aquático para restabelecer casamentos. Segundo dia do encontro, um resort. Último dia do encontro, uma diária no motel, paga pelo encontro. Os casais se inscreviam para fazer esse encontro. Era um encontro de reestrutura familiar. Bom, até o povo ia lá, comia, dançava, dormia e fazia outras coisas que eu não preciso falar. Mas restaurava casamentos? Não! Mas quando junta os casais, a gente fala nesse casamento de que o homem precisa zelar pela sua esposa, de que tem que ser o companheiro, que tem que perdoar, que tem que amar. Quando diz que a esposa tem que amar, que tem que perdoar, que tem que se doar. Quando diz que os filhos precisam estar em comunhão com os pais. Quando diz que aquela família tem que ser estruturada sobre a verdade, renunciando os maus caminhos, as más escolhas. Então cadê os casais? Gente, o mercenário, ele tem outros interesses. O mercenário pode até falar de pastor e de ovelhas, mas não quer salvar almas. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor.
olha, eu dei a vida por vocês, mas é preciso que você siga a minha voz, escute as minhas palavras, renuncie os seus pecados, mude de vida, comece uma transformação interior, comece a amar mais, servir mais, ser mais generoso, ser mais paciente, ser mais tolerante, comece de fato a entrar na realidade de quem você tem sido diariamente para os teus familiares, e perceber que é preciso haver mudanças, porque a ovelha escuta o evangelho. A ovelha escuta a voz do pastor que diz: esta é a verdade, esse é o caminho, é isso que eu espero de você, meu filho. Eu espero que você ame, que você perdoe, que você não seja egoísta. Eu espero isso de você. Eu espero que você aprenda a se calar e a falar, a obedecer e a servir. Eu espero isso de você. Eu espero que você não seja essa pessoa que você tem sido. Eu dei a vida por você, escute a minha voz e segue esse bom caminho. Gente, e quando Jesus fala essas coisas para nós, e quando Jesus nos dá essa boa direção, é lógico, muita gente não vai querer saber de Jesus, muita gente não quer saber do Evangelho. A Igreja Católica tem muitas normas, tem muitos mandamentos, tem muitas exigências. Eu não quero saber, eu não quero esse Jesus, eu não quero esse pastor, eu não quero esse Jesus que pede, que cobra, que exige conversão. Não, esse eu não quero. Muitas ovelhas que não querem ouvir a voz do pastor vão embora, então elas vão se prender, elas vão achar desculpa no pecado dos homens. Não, eu não quero saber do Evangelho, porque o padre é assim, porque o padre é ossado. Eu não quero saber da Igreja Católica, eu não quero saber dos mandamentos de Jesus, porque olha lá na Idade Média, e fica usando o erro dos homens para fugir da exigência e da verdade do Evangelho. Quem pecou na Idade Média, que pague os seus pecados diante do tribunal de Deus. Eu estou falando para você, eu estou falando agora, no século 21, eu estou falando para nós. Nós queremos ser ovelhas conduzidas pelo bom pastor, ou queremos nos esconder atrás dos mercenários? Mas vai chegar a hora do juízo, vai chegar a hora que vamos nos colocar diante do tribunal, e nessa hora, aqueles que escolheram as alegrias dos mercenários e das coisas do mundo, pagarão suas contas diante do Senhor. Mas aqueles que escolheram ouvir a voz da verdade, vão poder diante de Deus dizer: Ele deu a vida por mim, Senhor. Senhor, eu quis, eu me esforcei, eu ouvi a voz do pastor, e eu por mim mesmo não sou merecedor da vida eterna, mas eu tenho um Senhor que deu a vida por mim. Eu sou ovelha desse redil, eu me fiz filho no dia do meu batismo, eu me fiz filho do Filho, porque o bom pastor me lavou e me redimiu com o seu sangue. Gente, a pedra que os pedreiros rejeitaram, o Evangelho rejeitado, o Cristo rejeitado, o Cristo abandonado, a verdade do Cristo contestada, perseguida, tornou-se para nós salvação, quando diante do tribunal da justiça de Deus, nós percebermos que Ele é o único, o pastor que deu a vida para nos salvar. O nome de Jesus significa Salvador. O nome de Jesus significa Salvador. Ele deu a vida para nos salvar, gente. E é neste Senhor, é esta verdade de Jesus que nós não rejeitamos, não queremos rejeitar, que nós somos chamados a não rejeitar. Eu quero dizer isso para você, jovem. Eu quero dizer isso para você que está hoje acompanhando essa missa, você que está com a sua família aqui. Não rejeite Jesus. Não viva uma vida religiosa de aparências. Não rejeite Jesus. Escute a sua voz. Eu fico muito triste, muito abatido. Algumas vezes acontece, eu falava isso ontem à noite na missa, e eu fico até impressionado. Gente, eu quero deixar claro, não tenho ciúmes dos padres. Eu amo os padres, eu amo todos os padres. No entanto, quem vê aqui já viu. Eu deixo os padres, eu deixo os vigários, eu deixo qualquer padre que vier, eu deixo o padre presidir, eu entrego a minha casula, eu falo: padre, fica à vontade. Nós amamos os sacerdotes, é lógico, não tenho sombra de dúvida, porque nós amamos Jesus Cristo.
mas eu fico assim meio abatido quando eu falo assim, olha, aí vem um pregador, vem um padre, aí o padre veio aqui e falou o seguinte, olha, gente, vocês têm que perdoar. Aí um paroquiano, alguém que está aqui todo dia, fala assim, nossa padre, hoje, nossa, foi a primeira vez que eu ouvi, sabe, tão forte que eu tenho que perdoar, sabe, se ele não tivesse falado, eu nunca tinha escutado isso. E eu fico pensando, onde que eu fiquei falando até hoje? O que eu falei? Será que eu falei de chuchu, de receita, será que eu fiquei falando abobrinha, como diz o ditado? Que a abobrinha tá caro, né? Que é muito chique. O que eu fiquei falando? Que nunca ouviu falar que tem que perdoar, meu filho? Ai, padre, nossa, eu fui naquele encontro, foi maravilhoso. Eu escutei que Jesus deu a vida para me salvar. Nossa, me tocou tão profundamente. Aí eu olho assim para a pessoa e fico assim pensando, eu não falei isso nunca. Quer dizer, ou eu errei muito, ou ninguém está ouvindo. Gente, não dá para você vir na missa todo domingo e ficar em Nárnia. Não dá para você vir ouvir, não vejo a hora que termina a missa. Não, Jesus é o meu pastor, nada me faltará. Põe lá no carro, Deus é fiel, Jesus é meu pastor. Pendura chaveiro, faz um monte de coisa, anda com a camiseta, estou na mão de Deus. Mas tem esse coração de pedra, esse ouvido fechado para a verdade do Evangelho. Não escuta, não muda, não converte. Está na igreja, mas fica ali, vivendo no adultério desse casamento. Está todo domingo na missa, mas tratando mal sua esposa, tratando mal seu marido, odiando teus filhos, desrespeitando os teus pais, passando os seus irmãos para trás, não pagando suas dívidas. Gente, eu estou querendo dizer para você, onde que está a palavra que está sendo pregada? Está entrando por um ouvido e saindo pelos outros. Estamos perdendo o nosso tempo. Não, nós não podemos ser ovelhas que não escutam a voz do pastor. Eu estou dizendo mais uma vez, não é escutar a mim, é escutar o Senhor. E o que eu estou dizendo não é a tristeza, graças a Deus escutou de alguém, alguma hora, né? Mas é dizer assim, nós estamos caminhando há tanto tempo, e nós precisamos começar a progredir, e não ficar mais nos escondendo com os nossos milímetros, os nossos pecados, achando alguém para justificar as nossas más escolhas. Não, esta é a verdade do Evangelho. As minhas ovelhas escutam minha voz, e mudam, e convertem, e mudam de vida, e seguem a voz daquele que salva. Ele é o único que salva. Sua palavra, sua verdade, seu ensinamento, nós precisamos ir atrás. Estuda, lê, se aprofunda, medita, entra, mergulha na verdade do Evangelho. Transforma essa sua vida, e para de ficar vivendo em cima do muro, e para de ficar desatento, vindo na missa só por vir. Tem que ir, é domingo, é dia de ir na missa, tem que ir na missa. Que peso, vou lá, será que a missa vai demorar? Estou com pressa. Eu vou só por causa de você, eu vou só por causa do namorado, vou só por causa do namorado, vou por causa só da esposa, do esposo. Gente, você não quer melhorar, não está vendo essa porcaria que você tem sido. Os outros não estão felizes com você. É preciso mudança, é preciso conversão. Nós precisamos converter. As ovelhas escutam minha voz. Então Jesus está dizendo que Ele é o pastor que cuida de nós, que cuida de cada um de nós. Nós temos nossos pecados, nossas faltas, mas o pastor está ouvindo, está chamando, e nós precisamos reconhecer a sua voz e entrar nesse verdadeiro seguimento de Jesus, porque só Ele, a pedra que muitos rejeitaram, é quem pode dar a salvação, porque Ele é o Salvador. Não seja Jesus rejeitado no teu coração. Não rejeita Jesus, gente, não rejeita mais. Se hoje escutardes sua voz, não endureçais o vosso coração. Abre o teu ouvido e dentro do teu coração diga: Senhor, eu quero. Senhor, eu não consigo, mas eu quero, Senhor. Senhor, eu tenho vivido sob a escravidão dos meus pecados, mas eu quero ser uma ovelha que escuta a tua palavra, que entende a tua voz, Senhor, e nos lugares onde eu não entendo, me ilumina, me mostra, me indica o bom caminho. Nas coisas que ainda são difíceis para mim, não quero mais viver do meu jeito, não quero mais seguir os mercenários, não quero mais seguir os caminhos que me agradam. Eu quero, Senhor, ouvindo a tua voz, edificar a minha vida sobre essa pedra fundamental que é a tua palavra,
que é a vontade do Pai que se manifesta em Ti, Senhor. Eu quero edificar a minha casa sobre essa verdade, e por isso eu, Senhor, vos peço, me dá a consciência, me dá o coração e a graça de ser um bom filho, como o Senhor tem sido um bom pastor. Também quero ser uma boa ovelha. Eu quero me colocar inteiramente sobre os Teus cuidados, e quero viver a Tua vontade hoje. E sempre, Senhor, ajuda-me. Só o Senhor pode, e só em Ti, Senhor, eu busco e coloco toda a minha confiança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.